Ministração de domingo, dia 18/05/25. Desenvolvido por apóstolo Jeff Zangão. Tema: Sou eu contra o mundo, mas com Deus eu sou maioria. Texto base: Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Introdução. Muitas vezes, ao longo de nossa jornada, somos confrontados por desafios, oposições e sentimentos de isolamento. Podemos olhar ao redor e sentir que estamos sozinhos em nossas lutas, que as circunstâncias conspiram contra nós e que o peso do mundo repousa sobre nossos ombros. Essa sensação de eu contra o mundo pode gerar desânimo, medo e até mesmo a vontade de desistir. No entanto, a palavra de Deus nos traz uma perspectiva completamente diferente, uma verdade transformadora que nos fortalece e nos encoraja a prosseguir com fé e esperança. A mensagem central para hoje é clara. Mesmo que nos sintamos minoritários diante dos problemas e das adversidades, quando temos Deus ao nosso lado, nos tornamos uma maioria invencível. A ilusão da minoria. Diante das adversidades. É natural que, ao enfrentarmos dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares, desafios profissionais ou perseguições por causa da nossa fé, sintamos que estamos sozinhos em uma batalha desigual. As vozes ao nosso redor podem ecoar dúvidas, críticas e até mesmo zombaria. As circunstâncias podem parecer avassaladoras e a sensação de ser apenas um diante de um exército de problemas pode nos paralisar. Pense em momentos na Bíblia em que servos de Deus se sentiram assim. Elias, após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, sentiu-se sozinho e ameaçado. 1 Reis 19, versículos 3 e 4. Davi, perseguido por Saul e seus exércitos, clamou em muitos salmos por livramento em meio à sua aparente vulnerabilidade. Até mesmo o próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, experimentou a solidão e a angústia antes de sua crucificação. No entanto, esses exemplos nos mostram que essa sensação de minoria é muitas vezes uma ilusão. Nossos olhos naturais podem nos enganar, focando na magnitude do problema e obscurecendo a presença e o poder de Deus ao nosso lado. Precisamos aprender a enxergar além das aparências e a lembrar da promessa em Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, 2. A realidade da maioria com a presença de Deus. A grande verdade que a Bíblia nos revela é que a nossa força e a nossa vitória não residem em nossos próprios recursos ou na quantidade de pessoas que nos apoiam. Nossa verdadeira força e nossa garantia de vitória estão na presença e no poder do Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Quando Deus está conosco, a matemática espiritual se inverte. Um se torna maioria. Lembre-se da história de Gideão, Juízes 7. Ele começou com um grande exército para lutar contra os midianitas, mas Deus reduziu seu número drasticamente para apenas 300 homens. Humanamente falando, eles eram uma minoria insignificante diante de um exército inumerável. No entanto, com a estratégia divina e a presença de Deus, eles obtiveram uma vitória esmagadora. Assim é conosco. Não importa quão grande seja o desafio, quão forte seja a oposição ou quão sozinhos nos sintamos, a presença de Deus muda completamente a equação. Ele é um exército em si mesmo. Ele é o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Quando confiamos nele e nos colocamos sob a sua direção, nos tornamos parte dessa maioria divina e invencível. Vivendo como maioria em um mundo que se opõe, entender que com Deus somos maioria.
Não é apenas uma declaração teórica, mas um princípio que deve moldar a nossa maneira de viver e enfrentar o mundo. Isso implica em confiança inabalável. Em vez de nos deixarmos abater pelo medo e pela insegurança, devemos depositar nossa total confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle e que nada acontece sem o seu conhecimento e permissão. Coragem e ousadia. Sabendo que não estamos sozinhos, somos capacitados a agir com coragem e ousadia em prol do reino de Deus e dos propósitos divinos para nossas vidas, mesmo diante da oposição. Persistência na fé. As dificuldades podem surgir e a luta pode ser árdua, mas a certeza de que Deus está conosco nos impulsiona a perseverar na fé, sabendo que a vitória final é garantida. Testemunho poderoso. Quando vivemos com a convicção de que com Deus somos maioria, nosso testemunho se torna poderoso. O mundo vê a nossa paz em meio ao caos, a nossa esperança em meio ao desespero e a nossa força em meio à fraqueza, e é compelido a reconhecer a presença transformadora de Deus em nossas vidas. Conclusão. Irmãos, talvez hoje você se sinta como Davi diante de Golias, como Elias sozinho no deserto, ou como os discípulos em um barco sendo açoitado pela tempestade. Mas lembre-se das palavras de Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A verdade é que com Deus ao nosso lado, não somos uma minoria impotente, mas sim uma maioria vitoriosa. Que possamos viver cada dia com essa certeza em nossos corações, confiando no poder e na fidelidade daquele que nos ama e que já conquistou a maior de todas as vitórias na cruz do Calvário. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que, com Deus, somos sempre maioria. Amém.